E Mato Grosso está entre os estados brasileiros com maior índice de profissionais de medicina condenados por erro médico. De 2000 até 2013, mais de 390 processos questionando a responsabilidade do médico tramitam no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que revela que a população está mais consciente dos seus direitos. Em Cuiabá será lançado hoje um livro que faz uma análise sobre o polêmico e preocupante erro médico. E eu recebo aqui no Revista o autor da publicação, o advogado especialista em direito médico, Raul Canal. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no programa. Boa tarde, Aline. Boa tarde, telespectadores de Cuiabá. Obrigado pelo convite. Então, conta um pouquinho para a gente desse livro. O senhor fala dessa, como que a gente pode falar? Judicialização da medicina. Porque as pessoas hoje também estão procurando mais os direitos. Antes elas não pensavam nesse conceito de erro médico. Em todos os aspectos, Aline, a população está mais consciente e mais exigente, né? Então, questões que até pouco tempo não se questionavam judicialmente, hoje o cidadão, o consumidor vai a juízo, vai ao Poder Judiciário para reclamar. E na esfera médica não é diferente, né? Eu digo aos médicos que eles não têm mais pacientes hoje, eles têm consumidores de serviços de saúde. Então, qualquer resultado que seja diferente daquele que o paciente espera, ele costuma ou ir ao CRM ou ir à justiça para reclamar algum tipo de indenização. Então, na verdade, o que tem de se existir é uma explicação muito clara no consultório do que se pode conseguir com aquilo que está sendo proposto ali ou não. Muitas vezes um resultado que é comum ocorrer na medicina, o que ocorre por qualquer fator diferente da conduta do médico, mas que o médico alertou o paciente. Um caso muito típico aqui no Mato Grosso, nós encontramos 8 casos nesses 10 anos de vasectomias ou laqueaduras com posterior gravidez, né? É um fenômeno esperado comum. O que o judiciário não tolera, não suporta, é que o médico não alerte, não esclareça por escrito ou a paciente que ela poderá engravidar ou que ele poderá engravidar alguém depois do procedimento. Então a informação é o mais importante. E hoje, quem é interessado no assunto? Só os médicos ou os próprios advogados estão interessados nesse tema do erro médico? Os advogados também, com certeza, porque você tem hoje uma categoria de advogados especialistas, tanto em processar médicos quanto em defendê-los, tanto em processar hospitais quanto em defender hospitais. Então, já existe hoje uma especialização em direito médico muito em crescimento no Brasil. Bom, no livro o senhor apresenta o crescimento desses processos judiciais. E aí o senhor o que aponta o que levou o que gerou esses processos? Você veja, hoje no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, os processos aumentaram 1.600% em uma década. Nos conselhos regionais de medicina, a média nacional é 302% de aumento de processos e 180% em aumento de condenações. Aqui no Mato Grosso, nós observamos, de 2000 a 2013, um crescimento superior a 300% também. E isso, normalmente, o começo está lá nessa falta da explicação, do esclarecimento por escrito? Olha, os fatores, as causas são várias, né? A informação, muitas vezes, se o médico orientou o paciente, o informou, tomou dele um termo de consentimento livre, esclarecido, informado, pode isentar o médico da responsabilidade. Se ele informou o paciente e consciente de que aquela consequência poderia advir, mesmo assim, o paciente se sujeitou ao procedimento, ele assumiu o risco. O médico é que não pode assumir o risco de produzir aquele resultado. Ele tem que orientar o paciente que aquele resultado pode vir a acontecer. E esses pacientes que hoje são esses consumidores de serviços de saúde, na sua maioria os reclamantes são homens ou mulheres? Mulheres. 62% mulheres e 38% homens aqui no Mato Grosso. Mas é uma realidade que praticamente se repete em nível nacional. Normalmente, 2/3 mulheres, 1/3 homens. A gente tem visto um crescimento bastante acentuado nos tratamentos estéticos, enfim, nas cirurgias plásticas. Esse é um fator que contribuiu também
para o aumento, talvez, desses erros médicos e aí dos processos, porque a pessoa nem sempre, necessariamente é um erro, mas nem sempre se consegue o resultado que a pessoa imaginava? Perfeito. A cirurgia plástica hoje é a quarta especialidade mais processada. A grande campeã é a ginecologia obstetrícia, né? Mas a cirurgia plástica tem um resultado, nas outras especialidades a pessoa não vai sadia, ela procura o médico com um problema. E normalmente, na maioria dos casos, ela sai melhor do que ela entrou. Na cirurgia plástica você não tem problema nenhum. Às vezes é uma insatisfação com a aparência estética do corpo. E a pessoa às vezes investe muita expectativa naquela cirurgia plástica. Ela acha que às vezes a cirurgia plástica vai ajudá-la a conquistar uma pessoa ou salvar um casamento que já está deteriorado. E aí se tem uma cicatriz hipertrófica, se tem um queloide, se tem um resultado diferente, adverso, e você atribui que a cirurgia plástica, além de não ter salvado aquele relacionamento, comprometeu ainda mais. E o conceito de beleza é um conceito muito sutil, muito subjetivo, totalmente popular, abstrato. Né? Totalmente abstrato. O senhor né? falou, primeiro colocado, ginecologia e obstetrícia. Exatamente. Segundo colocado, né? Traumato, ortopedia. Depois vem a cirurgia geral, depois a cirurgia plástica. Em quinto lugar a gente tem o... Oftalmologia. Então, muito menos cirurgia de cataratas, a gente observa essas mutirões de cataratas que são feitos pelas prefeituras, pelo Estado, e muitas vezes não tem um exame pré-operatório, não tem as cautelas anteriores, né? Aí um paciente com hipertensão ou qualquer outro problema ele acaba saindo cego da cirurgia. Então, muito problema de cegueira depois de cirurgia de cataratas ou algum outro resultado que, além de não haver corrigido a deficiência, aumentou a deficiência visual do paciente. Então vamos convidar para o lançamento do livro. Quem quiser conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais explicações a respeito. Hoje, então, às 17 horas? 17 horas no auditório da Unimed, a partir das 17 horas, né? Então fica aí o convite para as pessoas que queiram conversar um pouquinho com o Dr. Raul Canal, que é bacharel em Direito, atua nas áreas de Direito Médico, enfim, responsabilidade civil, e vai estar lançando esse livro hoje aqui às 5 horas em Cuiabá. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Revista, um ótimo trabalho, parabéns pelo livro. Obrigado, Aline, pela oportunidade.